Está começando o Store Talks de terça-feira para mais um episódio de política. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E se você gosta de um bom café, Café Govone é a sua escolha. Café com grãos selecionados, com a torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores para você que gosta de um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer mais? Entre em contato com a gente, manda um direct, manda uma mensagem aí no YouTube. E, quem sabe, agenda um horário, vem conhecer o estúdio, bater um papo e tomar um café Govone com a gente. É isso aí. Você que nos acompanha, não esquece de curtir, compartilhar, deixar um comentário indicando um convidado ou criticando nossos atuais convidados. Ou a gente. Ou a gente. E se você também assiste, quer patrocinar, quer apoiar o canal, entre em contato com a gente aí no direct ou pelo Instagram ou um comentário no YouTube que a gente chama aí pra gente fazer uma parceria bem legal. É isso aí. E É hoje, isso aí. falando de política, nos episódios de terça-feira, A gente vamos fazer uma reflexão aqui hoje. trazer alguns pensamentos, análises que tivemos durante esses episódios todos, do que vem acontecendo em Piracicaba, no Brasil, no mundo, quem sabe. Acho que o mundo é muito grande. O mundo é muito louco. O mundo é muito louco. Mas também saiu uma pesquisa recente aí na corrida da prefeitura, corrida da prefeitura de Piracicaba, e tivemos uma surpresa aí. Então a gente pode comentar um pouco sobre isso também, entender um pouco mais Legal. o que pode acontecer ou não. E você que porventura está acompanhando a gente ao vivo, vai comentando aí no chat, né? Interage com a gente. Estamos ansiosos para receber os seus comentários. É isso aí. E aí, Cleitão, o que foi essa pesquisa aí que saiu? O que é a última Piracicaba? Não temos novidade no primeiro colocado, né, nas intenções de votos. Continua sendo Barjas, com 18,3% da intenção de votos, Piracicaba. Continuo achando meio absurdo, 600 pessoas foram os entrevistados. Uhum. A amostra é muito pequena, né? Cara, eu não consigo. É complicado, né? Você fala, pô, 600 pessoas, Num universo de... 300 e poucos mil eleitores. Piracicaba tem mais ou menos isso, né? É. Eu até te passei esses dias atrás. Mais de 300 mil eleitores, 600 pessoas foram entrevistadas para saber em quem eles votariam. E aí, como que é feito? Às vezes é tendencioso. A gente tem essa informação nessa matéria, não, nessa pesquisa? Não, a matéria ela tá bem genérica, como sempre, né? São os posts dos candidatos, então cada um vende a pesquisa como prefere. Extrai os dados que lhes interessam E posta. E solta a notícia. O que eu olhei assim quando tem lá no TSE, tem o registro e o histórico da pesquisa mostrando quais foram os bairros. Você vê que a maioria são de bairros, vamos dizer assim, classe A e B de Piracicaba. O grande volume está ali. Já ficou tendenciosa. Sim. Porque se você for para uma periferia ou para frente de um terminal onde você pega um pessoal mais humilde, eu acho que a dinâmica seria outra. E que não é a maior parte da população. Que não é a maior parte da população. Isso é complicado. Complexo. O Alex de Madureira postou aqui, candidato a prefeito com maior crescimento nas pesquisas. De fato ele está com 18%. Ah, falei um dado errado, ó. 18% é o número atual do Alex de Madureira. Ele não postou a pesquisa inteira, porque na rede dele não é interessante mostrar que o Barjas está na frente, mas ele vem escalando. Saiu de 8,7 em abril para 12,2 em junho e está com 18,3. 10% aí praticamente de crescimento. Crescimento de 10% desde a última pesquisa, desde a primeira pesquisa, na verdade. Vamos ver aqui o que o Barjas postou sobre a pesquisa. E é legal, pelo menos eu gosto dessas interpretações, né? O Barjas já bate Barjas em primeiro lugar sempre. Mas qual o percentual? 54% em votos válidos e 46% em estimulado. Então, o que ele está querendo dizer é... Se você votar nesse ou nesse, quem você escolhe, né? E aí ele pega 46%. E quando não dá opção, 54%. Ou seja, se tem opção, ele não está indo muito bem, então. Não, ele já perde 8%. Mas é aquela história, né? É bem legal isso, porque cada candidato joga como quer, né?
É o que eu falo, né? Pesquisa, na verdade, estatística, ela é um jogo de manipulação. Como que eu quero me favorecer com essa informação? Eu vou lá e extraio. Aquele contexto, aquele recorte. Existe uma metodologia para fazer estatística, isso é estatística, né, essencialmente, Sim. mas existe uma metodologia, existe desvio padrão, e aí você trabalha com aquilo, mas em determinado ponto você pode selecionar dados que estão às vezes muito distópicos da realidade, da massa, e começar a desconsiderar eles. Isso influencia também o resultado. Mas estou falando que foi o que aconteceu nessa pesquisa. De repente não verificou a fundo a metodologia, os dados brutos, né, Sim. para poder extrair as informações. Mas tem que tomar cuidado. E qual que é a grande mensagem aqui? Não se baseie somente pelo que os candidatos e apoiadores e a própria mídia está divulgando. Vá mais a fundo, porque aquilo pode e provavelmente será tendencioso. Sim. Tendencioso às vezes para beneficiar e até tendencioso para prejudicar. É aquela história, né? A pesquisa ela serve. Aí eu brinco com, eu sempre falo com você, né, que é importante seguir os dois adversários políticos, porque aí você fica tendo contraponto constante, né? Cada um pega a pesquisa, faz o recorte que lhe convém e posta. E se você só segue um, você só tem aquela visão. Você não tem um Um olhar viés de diferente. E aí confirmação, fica um né? viés de confirmação. Ah, não, tá ganhando, eu vou nele. E aí o brasileiro a gente sabe que tem muito isso. Ele não vota no candidato que ele se identifica mais. Ele vota naquele, em muitas pessoas eu voto naquele que está ganhando. É porque é a tendência das pessoas de não desperdiçar o que ela está fazendo, e o voto não deixa de ser diferente. É. Então eu vou votar naquele que tem maior tendência de ganhar, porque aí eu não votei naquele que não ganhou, joguei meu voto fora. Pelo contrário. Como se fosse uma competição do. Exatamente. Na verdade, quem vai perder é a população como um todo, porque às vezes, e às vezes não, mas acho que olhando o histórico do Brasil, a tendência é sempre essa, né? Quem ganha não necessariamente está fazendo um bom trabalho. E aí, assim, Ah, eu estou falando de termos gerais, não estou falando especificamente só de prefeituras, nem governos estaduais e federais. Mas é só ver câmaras de deputados, vereadores, você vê que a massa que está ali para atrapalhar e levar o dele no fim do mês. Não é para beneficiar a população, efetivamente. não tem Então, um. não vou desperdiçar meu voto? Pensa bem como você está escolhendo os seus candidatos, que é o que a gente vem pregando aqui, né, desde que a gente começou a fazer os episódios de política. Então, estamos com esse conteúdo para te ajudar a processar melhor as informações, entender melhor, ler mais, né? Não fica só no Store Talks, não fica só nas grandes mídias, nos jornais locais. Tenta abranger tudo, siga, né, e procure o discurso daquele que é contra o que você acredita, A porque oposição de fato, né? a oposição pode estar colocando uma informação que às vezes você concorda com ela, né? E a mídia às vezes está colocando de forma a atrapalhar com que você realmente interprete aquela informação, e você está deixando de votar numa pessoa só porque ela é teoricamente de um partido contra o que você acredita, mas ela tem realmente boas propostas, né? Sim. Isso é muito delicado, porque eu converso com públicos diferentes e eu vejo que tanto à direita ou à esquerda, se isso é possível, tá? Porque o que a gente confirmou aqui é que isso no municipal é uma salada de fruta. Eu só vendo esse discurso para trazer votos de apoiadores de Não é só no presidente. municipal, mas é meio que É, geral, né? meio que Mas falando geral. daqui especificamente, tem isso. E aí cada um fica dentro da sua bolha. E aí tem a certeza absoluta que o melhor para a sociedade é aquilo que ele acredita. E acaba escolhendo um candidato, de repente, não por conhecer ele profundamente, sim porque ele é apoiado por X ou Y. Sim, a transferência de capital político, né? É, exato. Autoridade. Não sei, é uma curiosidade que eu tenho, eu queria até te perguntar, Felipe, você já falou, a gente já conversou em off algumas vezes. Você acredita que essa transferência de capital funciona? Cara, eu acho que sim, mas até certo ponto. Ela não é 100%. Digamos assim, o Bolsonaro veio aqui e apoiou Alex o Alex. Madureira. Teve um tumulto lá onde aconteceu o evento. Eu acho que isso
transfere sim o capital, mas acaba sendo para uma massa que realmente é o fã, Apaixonado. o apaixonado do Bolsonaro. Vai pegar ali um outro que talvez esteja indeciso, mas eu acho que para a grande massa, acho que isso não faz muita diferença não. No municipal, acho que não é tão expressivo assim. Acho que no governo estadual, sim, acho que é mais impactante, porque qual que é a grande questão? E aí é um pensamento meu, tá, gente? Não estou falando que é certo ou errado, mas é como eu acredito. A gente tem mais contato direto com os candidatos e legisladores, prefeitos locais. Por mais que eu não tenha acesso direto ao prefeito ou candidatos a prefeito, eles estão mais próximos. A gente conhece alguém que conhece, tá próximo, fisicamente mais próximo. No governo do estado, é muito mais difícil eu ter acesso ao Tarcísio, por exemplo. Sim. Então, vamos supor que eu tenha votado nele e eu votei nele porque o Bolsonaro apoiou ele. Ok. Se eu acredito que o Bolsonaro é uma pessoa boa, eu estou fazendo uma suposição para a gente, por favor. Não me critiquem. Se eu acredito que o Bolsonaro é uma boa pessoa e apoiou um governador, um candidato a governo do estado de São Paulo, eu vou. Esse voto eu acho que sim, é transferível. Mas acho que local, municipal, não é tanto assim. Faz sentido você, porque o vereador ele conversa, ele vai captar o voto na base, né? O Tarcísio Nós ele, estamos aqui conversando com diversos exato. candidatos, pré-candidatos no atual momento. O governador, no caso, ele capta o voto através dos vereadores e dos prefeitos. Mas dificilmente ele vai bater de porta em porta fazendo campanha ou ir numa praça. Talvez em alguns programas da região sim, mas normalmente ele vai optar por programas maiores, né? Então dificilmente você Tem vai que ter ver. maior abrangência, né? Você não vai ver o Tarcísio ou qualquer candidato a governador do estado vindo em Piracicaba e passando nos jornais, nas pequenas mídias da cidade, né? Bom, está convidado para vir ao Store Talks. Fica aí o convite. E aí eu entendi o que você quis dizer, faz sentido. É que para mim, bom, faz, porque até na minha análise da última eleição foi assim. Como eu tinha uma versão aos dois candidatos, eu acabei não votando em nenhum pro estado também, no segundo turno. No primeiro turno eu escolhi o candidato que eu achei que era mais adequado, ou que representava melhor as minhas ideias. Normalmente eles perdem. Talvez eu tenha que mudar de ideia. Não, cara. Na verdade, você tem que convencer mais gente a votar no seu. Esse é um negócio que o pessoal não consegue entender, né? Eu brinco muito com alguns colegas, eu falo assim, cara, você tá tão ciente que a tua teoria política é melhor, que o teu candidato que representa a sua teoria política é o melhor, quantos votos você virou? Porque sentar na mesa de bar e conversar com a tua patota, a tua bolha, é muito fácil. Você sai dali achando, porra, já ganhamos. E é isso. Se todo mundo tem o mesmo pensamento. A sua Normalmente, amostragem é 100%, né? sim. Ou Eu 90%. fiz uma pesquisa, eu tinha alguns colegas que era absurdo. Teve uma pesquisa no Instagram que saiu no canal do Bolsonaro, ele ganhou com 67% de votos. Quem Falei, tá cara, ganhando? ele conseguiu perder 30% na página dele. E do outro lado, a mesma coisa. Eu recebia de colegas. Então, mas aí justifica. Esse dado que você está passando faz muito sentido. É o que a gente falou. Siga mesmo os candidatos que Mesmo. você é contra. Sim, Para você ter informação do que está vindo dali. Quer combater seu inimigo? Conheça ele a fundo. exatamente. Até para você ter argumento para bater Então, nele. tinha 40% de pessoas que não votam nele. E tava ali só para. Estava ali para obter informação. Sim. E isso faz muito sentido. Faça o mesmo. Eu acho isso. Eu faço isso desde 18 e é muito divertido. 2018 ou 18 anos? Desde 18, 2018. 18 anos não queria nem saber de política, eu queria preocupado com outras coisas. Cara, mas qual que foi a maior. Eu tenho a minha opinião, vamos ver se a gente concorda nessa. Qual foi a tua maior surpresa com os episódios de política? A incompetência dos pré-candidatos. Falta de realidade dele. Falta de noção de Piracicaba. Eu não vou falar de mundo, porque estamos falando especificamente do municipal, mas eu acho que eles estão conectados, cara. Ou é que assim, cara, isso é um problema do ser humano desde que é ser humano. Cada um vive na sua bolha. Sim, Não adianta, cara. Minha bolha é meu mundo. É muito difícil
você permear essa bolha e extrapolar para outras. Não é todo mundo que tem essa vivência. Você tem um pouco, você convive com realidades. Eu acho que falta muito isso nesses vereadores, nesses pré-candidatos que vieram a vereadores aqui, cara. Porque acho que teve uma que me chamou a atenção, tá? E ela roda um pouco mais e está envolvida com muito mais coisas, que é a Valéria. Sim. Ela gira um pouco assim entre essas bolhas. Ela está bem envolvida com a comunidade, mesmo fora de período eleitoral. Assim, ela não é uma vereadora, uma política de carreira. Mas os demais, cara, acho que eles defendem muito a sua bolha. Tá? Não estou falando que está errado, tá, gente? É o que me surpreendeu. Eu achei que o vereador ele tinha mais conhecimento do geral. E não é o que está acontecendo. Não, não é. Não fala assim como... Parece um senador ou um deputado falando só para uma caixinha ali, tentando angariar esses votos. Agora, concordo com você nesse aspecto, mas outra coisa que me surpreendeu negativamente com os episódios de política foi a falta de comunicação dos políticos. Sim. Porque, tô vendo aqui, eu tô aqui na nossa página no YouTube, e eu sei que não é todo mundo que usa YouTube, mas tem episódio com 10 visualizações, com 15, Sim. com 12. De pré-candidatos. 19, 14. De pessoas que já têm mandato, inclusive, né? De pessoas que já têm mandato, pessoas que estão aí na sociedade e vem, bate um papo e fala, não, eu tenho ideia, eu consigo, eu acho que funciona assim a sociedade. E ele passa uma visão de mundo, e quando ele tem um episódio de 1h30, muito conteúdo com muito que conteúdo, ele falou, né? Com muita ideia dele exposta. Porque a gente só joga pergunta. A pessoa, se ela falou, ela acredita fielmente naquilo. E é algo que ela deveria expor nas redes sociais. Ó, gente, meu pensamento é esse, participei desse programa, falei isso e tal. Né? Mas eles usam realmente muito mal isso. Sabe, um episódio... Bom, eu penso assim, eu tenho um leque de amigos, todo mundo tem um leque de conhecidos. E o YouTube, eu imagino que tem ali uma boa percentual de seguidores que é isso. São nossos colegas, nossos conhecidos, amigos, família. Sim. E ali tem 200 e pouco, juntando os dois. Eu não divulgo massivamente. Também não. Mas aí o cara é um candidato... Erro nosso, inclusive. É que eu acho que mascara muito o algoritmo para quem é pequeno. Que a gente vai falar de marketing sem entrar nesse assunto. Mas vai passar por marketing. Porque como que um cara que quer ser um vereador de uma cidade com 300 mil votos, ele não consegue alcançar, sei lá, 500 pessoas? 100 pessoas. 100 pessoas. 200. Sabe? Chegou em 14. Assim, a campanha é o quê? Qual que é a ideia, né? Ele quer divulgar, ele tá ali só para brincar, só para atingir a cota, que também é outro problema. Sim. Meu, a gente conversou com os candidatos, vocês assistiram. O partido tem que lançar um número de candidatos, independente se aquele candidato tem chance ou não. Ele tem cota para mulher, minoria, né? E afrodescendente. E aí eles vão mascarando, vão colocando pessoas que nem querem estar ali. E aí você tem lá, sei lá, eu não lembro o número exato, se é 14 ou 15 candidatos por partido. Não lembro também. Eu não lembro o número exato. Falamos isso várias vezes, mas não lembro. Não lembro o número exato. E aí, de repente, o cara tem 15 candidatos e é um que tem condição, o resto fica só enchendo linguiça e rodando. Porque é aquele um que vai ser o maior aporte de campanha que o partido vai destinar e o resto é só para cumprir cota mesmo, né? O pessoal reclamou muito, a gente não tem apoio nenhum. A gente não tem apoio nenhum, você fala, cara... Malemar eles me mandam um santinho e ainda manda errado. Tem uns caras que erram o número. Mas isso eu acho que essa foi a minha pior... Acho que foi a minha maior frustração, assim, com esse pessoal. Por que será que isso acontece? É falta de interesse em usar esse tipo de material e divulgar o que eles estão fazendo, onde eles estão participando? Será que a gente é tão irrelevante assim para que eles falem assim, esses caras não importa, eu fui lá, gravei, tomei meu tempo, tomei o deles? Cara, então... Veio aqui sem propósito nenhum? A nossa irrelevância, ok. O canal deles é pequeno, não vai trazer votos, não vai levar... Mas a ideia é justamente essa. Mas o conteúdo é seu. Então, se você é um político habilidoso, alguns
que passaram aqui são mais que outros, você traz o assunto para você, né? E a gente pergunta em off quais são suas principais pautas. Eu já recebi vários. Não, então, segurança, saúde, É o educação. básico. Todo É o mundo básico do fala. básico, todo mundo fala. Mas é quando você joga a pergunta, a pessoa não discorre de uma forma. Você fala, aí tem uma ideia boa. Acho que isso aí funciona, sabe? Parece que é só encher linguiça. Então, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante vocês ficarem ligados, né? Ok, quais são as principais pautas? Quais são os pontos mais importantes? Saúde, educação, segurança. Todo mundo fala isso. Mas o que na saúde? O que na educação? O que na segurança? Como? O nome de Pablo Marçal agora. Como? Como? Traz o como, gente. Como você vai fazer isso, né? Qual que é seu projeto para aquele problema específico? Meu, saúde, educação e segurança é muito amplo, cara. É muita Achar coisa. que você vai resolver em 4 anos é inocência. Assim, ó, eu tenho um problema na questão dos uniformes da educação fundamental. Ok? Beleza? Qual é o problema? Como a gente vai atacar isso? Qual é o projeto que vai... Ah, é um problema de fiscalização? Ok, fiscalizar. Mas esse é o ponto. Nem isso eles estão Não preparando. sabem. Eu acho que um candidato ele devia chegar aqui pra gente, quando eu perguntasse para ele, ó, saúde, ó, Piracicaba tem esse problema de saúde. Aconteceu nessa legislatura, aconteceu esse problema, né? Os médicos não podiam ter um salário maior, porque estava limitado ao salário do prefeito, ninguém podia ganhar mais que o prefeito. E aí o Piracicaba, que é a cidade referência, é o centro da região metropolitana, como que é o termo Tem um correto? termo específico. Região metropolitana de Piracicaba, qual que é a Não lembro. cidade satélite? Não sei. Não, satélite aqui tem volta. Mas é a capital Da região região metropolitana. metropolitana de Piracicaba. Né? E o pessoal falou aqui, eu já tinha ouvido fora daqui, que Piracicaba estava perdendo médico para São Pedro, por exemplo. Era melhor prestar um concurso em São Pedro do que em Piracicaba. Ok, temos um problema na lei. Eu não vi nenhum chegar bem e falar assim, ó, tem uma ferramenta para aumentar o salário do médico sem necessariamente aumentar o salário do prefeito. Porque é meio maluco isso. Aumentou o salário do prefeito, consequentemente, de todo o funcionalismo público, de todos os vereadores, de todos os assessores, para poder ampliar o salário do médico. Não tinha uma ferramenta? Fica a pergunta aí para quem estiver assistindo e tem algum conhecimento. E aí eu fico com receio. Aí talvez eu. Se você sabe, por favor, deixe seu comentário. Deixa o comentário aí. Mas esse é um ponto que talvez eu tenha que mudar aqui na minha entrevista, fazendo uma autocrítica, que é começar a provocar mais. Porque às vezes eles falam tão genérico, eu fico com receio de pressionar mais, porque aí a pessoa às vezes não sabe por que está aqui. E aí a pessoa vai ficar gaguejando e a entrevista vai ser uma bosta. É que a gente também, só para vocês entenderem, o que o Culi está falando é uma realidade, mas a gente também entende que nesse momento de pré-campanha talvez não seja a hora de cutucar muito a fundo, mas cutucar um pouquinho pode. Sim. A hora que entrar em campanha mesmo, que a gente vai continuar, esperamos continuar, se os pré-candidatos e candidatos, quando for o momento, continuarem vindo, né? É questionar mesmo, tá? Então venham mais preparados, pelo amor de Deus. Senão vocês não vão ganhar voto, não. É isso. Adianta. Ou vão. Sei lá, também eu fico pensando nisso. Tem uma galera que tá 3, 4 mandatos aí na vereância e. Vamos chamá-los. Não vem? Tem Não vem. medo? Duvido que esses caras venham aqui. Duvido que você venha aqui, você que está aí há mais de 2 mandatos. Gostei, hein? Tá convidado, hein? Vou te mandar um zap daqui a pouco. Felipe, o que você achou? Nossa, eu tô te entrevistando. Continua. Quais são os problemas de Piracicaba que você viu que de fato são problemas? Saúde, educação e segurança. Toma no cu. Estamos encerrando o Story Talks. Ai, cara, é o que eu falo, né? Eu sei que eu vivo numa bolha. Eu não uso saúde pública, eu não uso educação pública, segurança pública, obviamente, e a gente vê muita falha nisso, mas eu moro numa região que eu não vejo problema e eu não moro em condomínio. E eu não fico circulando em horário de pico. Então, eu não passo por problemas. Eu não vivo a cidade. Eu não vivo a cidade. Eu moro aqui, adoro Piracicaba, mas assim, também eu me organizo para não pegar horário de pico. Hoje eu peguei vindo para cá, né? Tá, cara, para andar
2 quilômetros a gente levou mais de 20 minutos. Isso para mim é a morte, porque eu não passo por isso. Não preciso passar por isso. Eu tenho esse benefício. Você fica mais ansioso ainda. Não, ansioso Estressado. não, mas me incomoda, né? Puta, que saco, né? Perdendo tempo de vida aqui, né? E literalmente. Então, assim, passando por isso hoje, lógico, de vez em quando, mas muito de vez em quando, eu acabo passando por isso. Às vezes tem que sair em algum horário de pico. Esse é um problema. A gente não tem escoamento. Ah, Piracicaba tem trânsito? Não, gente, Piracicaba não tem trânsito. Eu pego o trânsito quando eu vou para São Paulo. Ali é o inferno. Tudo assim é um caos. Aqui é horário de pico durante semáforo. São Paulo é 24 horas. Eu já cheguei a pegar trânsito em São Paulo 3 horas da madrugada. Isso é um absurdo. São Paulo é fora de série. Então, assim, mas isso é um problema. Tem uma coisa que me incomoda muito, eu já falei várias vezes pro meu filho, Piracicaba tem um problema, e aí é um problema que me incomoda porque é na minha rota, né, quando eu saio da minha casa para vir para cá. Não tem uma avenida que corte a Independência, ali da onde fica a Loja G, a Diferencial, né, que conecte a Armando Salles. Não Você tem que tem. descer um pouquinho e ficar... Você tem que descer pelas ruas que cortam o bairro Alto. Cara, aquilo não faz sentido, tinha que ter uma avenida. O único trechinho de avenida que teria, que não é uma avenida, que é a rua Saldanha Marinho, ela tem 2 pistas de cada lado, como se fosse uma avenida, mas chama rua. Acho que é rua ali, né? Sei lá. Faço ideia. Saldanha Depois que Marinho. inventaram o GPS, não sei nem o nome da rua onde eu moro. Só que aí eu chego pela Carlos Martins Sodero, para cruzar a Independência, eu teria que atravessar a Independência, entrar na rua, que eu não lembro o nome agora qual que é, para depois sair para o lado e entrar na Saldanha Marinho para descer tipo 4 quarteirões, que é fluxo um pouco mais fluido, né? Tranquilo. Mas não faz sentido. Então, quando o Piracicaba foi construída, faltou um planejamento de ter uma avenida que conecte Armando Salles à Independência. Faltar planejamento para Piracicaba? Para isso, a única maneira de você chegar na Armando Salles por avenida é indo até o final da Independência, em qualquer uma das pontas. E aí, ou você pega a Pádua Dias com a Centenário, para depois passar em frente o Lar dos Velhinhos ali na Torquato, para cair no final da Armando Salles, ou pelo outro lado, que aí você vai até o final da Independência, pega a José Michelete para cair na Armando Salles de novo. Cara, as 2 principais avenidas de Piracicaba não tem conexão. Não tem. Cara, Piracicaba é surreal, assim. Eu queria... Agora, você falou essa questão do trânsito. Que doideira que tá acontecendo, gente. Luciano, vem aqui, Luciano, conversar com a gente. Por favor, cara. Vem explicar. Por que você travou a cidade inteira, assim? Não rolou? Você não podia segurar um pouco pro ano que vem? Dividir a obra em, sei lá, períodos distintos? Cara, o dinheiro só saiu agora? Então, o discurso dele, a justificativa dele que eu vi em uma das entrevistas que ele deu foi essa. Estava em licitação o processo, teve pandemia que atrasou todo o processo e agora liberou tudo. Quero provas. Eu não lembro até as provas. Mas ele... Não tô falando pra você. Eu sei, mas é que assim, eu poderia ter pesquisado. Mas essa foi a justificativa que ele deu, porque teve essa reclamação numa sabatina que ele participou. E assim, ok, meu, mas, cara, vocês não conseguem sentar, liberou, o contrato execute tudo agora ou você perde? Foi muito surreal isso. Eu saí esse dia de Santa Rosa. Na região do shopping tá um caos. Demorei, eu não sabia, porque normalmente eu saio pela rodovia lá de cima, né, pelo anel viário. Eu falei, putz, precisava ir por aqui. Meu, que absurdo. Tudo travado. Eu fiquei, acho que para percorrer aquele trecho do Santa Rosa até aqui, que é um trecho normalmente você gasta uns 10, 15 minutos, demorei 40. 15 minutos está sendo generoso com o trânsito normal, sem obra, né? Estou sendo assim, muito conservador. E aí demorei 40 minutos, aí cheguei aqui, passei aqui na Dona Francisca, subi à esquerda no posto, eu não sei que rua é aquela, e a outra obra. Aí eu falei, putz, eu vou cair, entrei pro centro, vou cair lá para fiz o que eu tinha que fazer no centro, falei, vou embora pela Centenário. Tomei na bunda de novo.
parado, né? Eu travei em tudo quanto é canto, assim. Não, tá em obra em todos os principais pontos da cidade, menos onde precisa, né? Eu sei que essa estratégia, pelo menos. Isso foi mal. Eu sei que essa estratégia de fazer obra em ano de eleição já foi muito utilizada e funciona. O Tá brasileiro, o povo em aparecendo, olha, si, ele tá ele fazendo. gosta de ver o externo, ele não tem uma análise mais profunda. Mas eu acho que aí o Luciano esse ano pesou a mão. Deu um tiro no pé ali. Deu um tiro no pé. As pesquisas, todas elas, ele tem uma rejeição gigantesca. Tem alguns colegas que dizem que o Barjas tem uma rejeição maior que a dele. Só que hoje isso é uma questão da tendência da pesquisa, né? Que eles têm a pesquisa de intenção de votos e depois ele tem a pesquisa de aprovação do governo atual. Mas ele tem não tem aquela variável que tem nas pesquisas de presidente, por exemplo, que é em quem você não votaria em hipótese alguma. Não tem essa premissa. Em quem você não votaria em hipótese alguma? Ficou aí, né? Deixa um Vamos, comentário. responde aí, comenta aí quem você não votaria. Porque essa pesquisa é muito. Aí fica tendenciosa. Então o Luciano Almeida tem uma rejeição altíssima. Ô, Luquinhas, abre uma caixinha no Instagram aí. Em quem você não votaria em Piracicaba de maneira nenhuma? E... Tá aí, ó, ao vivo, hein? Vai lá, Ao responde vivaço. agora. E essa é uma questão que é complexa, porque eu sei que tem um pessoal aí que não vai no Barjas de jeito nenhum. Eu não vou. Já tem seu candidato? Não. Mas nele eu não vou. Ele é um cara que eu voto. Ele e o Luciano. Ele e o Luciano, já eliminou dois. Voto, cara. O... Vão ter que trabalhar muito para me convencer se quiserem ganhar meu voto. Ah, mas não tem como, né? O Barjas teve 3 anos já. Eu acho que deveria ser proibido também isso. Acho que deveria ser 2 mandatos só e bom. Esse é um outro problema. Até minha mãe estava conversando com ela ontem sobre política, que ela puxou assunto até por conta da Venezuela, e ela tocou nesse assunto. Mas tá no terceiro mandato, né? Vai pro quarto. O Lula especificamente, o Lula mas o Vargas também. E aí eu falei um negócio acreditando que seja a realidade, talvez você tenha melhor essa informação. Mas para cargos executivos, 2 mandatos consecutivos, depois você pode voltar e fazer mais 2, e depois você pode Mais dar uma 2. pausa e volta mais 2, né? Os consecutivos são 2, não tem um limite. Agora, para cargos legislativo, é ilimitado. É ilimitado. Tá certo, é isso mesmo. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, para mim é uma referência. Você pode fazer 2 mandatos como presidente. Nunca mais. Ou consecutivo ou alternado. O Trump provavelmente vai ganhar essa eleição, tá voltando. E depois não volta mais. Acabou. 2, zerou. Próximo da fila. Aí você traz, não sei se pode sair como vice, eu acredito que não. Mas aí você tem que pegar o teu capital político. Não, porque se o presidente sofrer alguma coisa, o vice assume. Então, assim, me parece um negócio que a pessoa tem que fazer, deixar o teu legado em 8 anos. Então ela tem uma responsabilidade maior, ao meu ver. Porque, tipo, se fizer uma merda, é aquilo que vai ficar gravado na história. Seria uma pressão maior. Mas no Brasil a lei é torta. Não. É complexo, né? Mas... Você estava falando de pesquisa. Você é a favor de que existam pesquisas e sejam divulgadas? Cara, eu sempre fui a favor. Hoje eu começo a me questionar. O Brasil tem uma situação, vou até pesquisar para não falar tanta besteira para vocês aqui. Ó, chama QI médio população brasileira. Não se surpreenda com essa informação. Com um QI médio de 83 pontos. O Brasil está em, não sei falar esse número original, 67. 67º lugar neste Já ranking. perdeu uns pontos de QI agora, hein? Já estou próximo dos 83 aqui, gente. Qual que é o QI do macaco? Vamos pesquisar aqui. QI do macaco. Tem até uma pesquisa QI do macaco e do brasileiro. Segundo especialistas, o macaco treinado consegue alcançar até 95 de QI, enquanto o QI médio de um brasileiro é de 83. O macaco treinado está mais eficiente que a média da população brasileira. Então, a média, tá, gente? Você pode estar acima, abaixo ou na média. Então, para ter um QI de 83, nós sabemos que o Brasil possui alguns gênios. Normalmente não ficam aqui. Normalmente não ficam aqui, mas eu acredito que entra na estatística. Por exemplo, o Roger do Ultraje Rigor, ele é considerado um gênio pelo QI dele.
Sabia disso, não. Eu falo, pô, e é guitarrista de uma banda de rock. E aí é subjetivo também. Mas, assim, a capacidade analítica do brasileiro é muito baixa. Então, quando eu vejo uma pesquisa, eu vou lá para aquela pesquisa, eu abro ela, pô, isso aqui tá estranho. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu vou, dou uma futricada. Tá, esse cara aqui meteu um louco aqui. Por exemplo, o Alex Madureira fez isso. Lá atrás, ele colocou, sou o que mais cresce. Dobrei a minha intenção de voto. Ele saiu de 1% para 2%. Dobrar é fácil, né? Ele não colocou lá os dados, ele não mentiu. A gente falou isso num outro episódio. Mas, cara, isso influencia o pessoal. Impacta, né? Impacta. Então, hoje eu já não sei se essa pesquisa, o quanto ela, de fato, eu acho que ela deveria ser permitida para os partidos fazerem, a torta direito, individualmente, eles fazem outras pesquisas, tá? Mas ela, não sei se ela ser publicada ajuda em alguma coisa. Porque vai muito aquele controle de manada, né? De Maria vai para as outras. O cara indeciso fala assim, a Barja já ganhou mesmo, vou votar no Barja. Eu te perguntei por conta disso mesmo. Eu acho que a pesquisa influencia muito mais do que a transferência de capital político. É verdade, talvez seja. Eu acho. Tá? Tem que ser uma pesquisa para saber o efeito da pesquisa. São coisas complexas. Mas o problema da pesquisa é isso. Cada um utiliza da forma como lhe convém. A gente falou. Alex foi lá, sou o que mais cresce, dobrei. Ok, dobrar de 1 para 2, de 2 para 4 é fácil. Dobrar de 25 para 50 é outra história. Exato. Né? Estamos falando em percentual, tá, gente? Caso você tenha um QI abaixo da média. Desculpa, brincadeira, mas... Então, assim, utiliza-se como convém. E aí? E eles fazem isso de propósito. É para manipular. E aí, por mais que, vamos supor que fosse obrigado a utilizar os dados específicos da pesquisa durante a matéria e colocar as informações, foi de 2 para 4, quem vai ler a matéria? Não, né? O Brasil A é o pessoa país. lê a manchete, acabou. O Brasil é o país da manchete. Por isso que talvez. Por isso que funciona. Thumbs falsas, os O clickbait. clickbait, Nós usamos pouco, deveríamos usar mais. A gente tem essa, vamos dizer assim, a gente tem essa ética, né? Não vou ficar apelando e tal. Eu não sei se é ética, não. Eu acho que é falta de criatividade Essa mesmo. falta de criatividade. Porque, cara, você posta lá um status de pesquisa e eu já ouvi de grupo de amigos, assim, falando, não, fulano já ganhou, eu vou votar nele. Mas você leu a pesquisa? Postou lá, eu vi lá. Já vi situações, olha só o que eu tenho meu posicionamento político, estou alinhado, sou mais à direita, você sabe, você não sabe, está sabendo. Sim. E eu tenho um posicionamento. A pessoa, mas o seu partido ele fez isso. Onde você viu isso? Aí o cara me mandava uma matéria, aí eu abri a matéria ali, aí eu comecei a printar a matéria e devolver, ó o contexto, foi assim, tal. Você tá me sacaneando, você não leu a matéria. Leia a matéria então, pelo menos. Isso é um problema. Mas eu acho, na minha opinião, pesquisa ela Mais atrapalha do que ajuda. mais atrapalha do que ajuda. Ela manipula, cara. É uma forma de manipulação. Lamentável. E você, o que acha? Já deixou seu like aí? Já curti. É um like e curtir. Like, curtir. Já comentou? Já respondeu a pesquisa no Instagram? Vai lá dar uma olhada. Se eu não estiver falando sozinho. Store Talks, @Store Talks no Instagram. Vou te colocar numa saia justa, mas depois eu entro nessa saia justa com você. Tem 19 episódios. Acho que a gente só chamou uma especialista aqui. Foi a doutora Yuná. Então são 18 pré-candidatos. Qual o melhor para você? Vamos supor que você vai escolher entre os 18. Fosse só eles aqui. Quem você votaria? Eu fico entre duas pessoas, cara. Que foi a Fiuzek e a Correr. Caraca, a gente é muito ruim. Eu também. Porque foram as duas que trouxeram uma visão mais conteúdo, ampla. Cara. Trouxeram informação, tem uma visão. A Fiuzek também, acho que talvez ela não navegue tanto entre as bolhas, mas ela tem um pouco mais de visão de mundo. E ela trouxe E o que me surpreendeu na Fiuzek foi a questão do equilíbrio dela. Mas aí é um perfil meu, tá? Cada um pode
quando ela trouxe a visão, ela sendo uma. Está alinhado à direita, está alinhado com o partido de direita, está alinhado ao Alex Madureira, consequentemente ao Bolsonaro. Nem é por isso, porque Não é. eu sabia, mas nem lembrava desse Não, fator, mas tá? exatamente. Então, quando ela sentou, eu falei assim, pô, eu tenho um preconceito quando eu vou conversar com a pessoa que vem de partido X, Y, Z. Eu conheço alguns partidos, então ela senta, eu imagino que ela vai para um lado. E ela me surpreendeu, ela foi para outro, ponderando muito mais do que o discurso maluco de rede social. Aí eu falei, pô, Sem interessante. inflamar, né? Sem inflamar. E a Valéria também. Ela é mais à direita, tem uma pegada militar ali, que ela faz um trabalho junto com a polícia militar nos Cara, bairros. esse trabalho com ela, até ela chamou a gente para ir, mas foi um dia que eu Ela estava também com outro tava, compromisso, não tinha consegui ir, compromisso. né? No projeto lá da, que é? Comunidades ali. Esse Enfim, nome. mas tem o projeto dela lá que é da integração da comunidade com a segurança, né? Achei bem interessante. Ela é muito ativa, então ela já produz muita coisa estando como civil, vamos dizer assim. Ela já tem uma rede ali que trabalha. Eu imagino que tem outros pré-candidatos que também façam isso. É isso que eu ia falar, né? A gente está falando dos 18 que passaram por aqui, gente. É, Quantos pré-candidatos efetivamente existem em Piracicaba? Quantos candidatos à vereança realmente vão ter a hora que iniciar a parte de campanha, né? Eu não sei quantos partidos efetivamente tem, mas a gente tinha feito essa conta, dava acho que 300, 400 candidatos. candidatos, é. A gente tem uma amostragem muito pequena aqui. E estamos sempre convidando todos para participar. Não vai dar para fazer episódio com todos, obviamente. Tem um episódio por semana até as eleições, não dá mais 2 meses, né? Um pouco menos do que isso. Então não dá para falar com todos, obviamente. Mas as portas estão abertas aí para Para só quem vir quiser bater um papo aparecer. com a gente, né? Bastante conteúdo, bastante informação e esteja preparado para ser questionado. Né? Se não É, está preparado para ser questionado, não senta na cadeira de vereador, nem de prefeito. é porque a gente, pô, Você se torna uma pessoa pública em favor da população. a população. E vai ter uma pressão que você vai passar lá dentro. Você vai ter que lidar com controverso todo dia. Eu não achei quantos candidatos tem, mas acho que é uns 300 mais ou menos que a gente colocou. Mas assim, Mas, é isso. É muito louco isso, porque a gente é muito parecido em posicionamento político, mas as duas que surpreenderam foram elas, assim, que trouxe um negócio fora da. Eu achei que trouxe algo mais palpável, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você acha que é mais importante nesse momento dentro da Câmara de Vereadores de Piracicaba? eu também não vivo a cidade tanto quanto a Até porque você não é população. daqui, Não sou daqui. né? Você vive aqui, mas não é Não voto daqui, aqui, né? por Não vota exemplo. O aqui. meu candidato está lá em Rio das Pedras. Mas o que eu acho que aí é um consenso entre todos os vereadores é a questão da água. Acho que isso é consenso. Saúde também, enfim, tudo tem problema, mas, por exemplo, educação não é um problema gritante para Piracicaba. A educação é perfeita? Não. Mas os índices dela, tem muita escola boa, o pessoal sai da escola pública, sai. Na média está melhor do que o resto do Exato, do Brasil. resto do Brasil. Piracicaba é uma cidade também fora da realidade do São resto do Paulo é muito Brasil. favorecido, O né? estado de São Paulo é muito favorecido, então tem todo esse porém. Mas Favorecido porque a gente faz as coisas, tá, gente? Não é beneficiado, não, não, cara. a história foi construída assim. É, Não dá para mudar isso. Mas todos eles concordaram que o problema no SEMAI é gritante. Tanto na falta de água, quanto na questão que afeta o desenvolvimento da cidade. Eles não conseguem mais desafogar o centro, por exemplo, porque também não vai ter conta de construir novos bairros, novos loteamentos. isso já é um problema, tá? E eu tive uma reunião ontem e a gente falou sobre isso. Está difícil liberar novos loteamentos por conta da falta d'água. E, Isso já tem, é uma realidade. e aí não seria um problema sério se Piracicaba não estivesse crescendo. Mas ela tem a necessidade de crescer, tem demanda. Alguém comentou aqui, ou foi fora daqui, falando que tem loteamento que ainda não está liberado oficialmente, regularizado, porque não tem água. Não, e tem loteamentos que estão aí há mais de ano tentando e não conseguem.
E esse é um dos motivos, não é o único, tá? Às vezes é problema de projeto também, mas esse é um dos fatores. Então eu acho que esse é o ponto onde não dá para resolver todos os problemas em 4 anos. Então eu acho que dia primeiro, assim, dia 1º de janeiro de 2025, assumir a cadeira, alguém tinha que fazer uma proposta de uma auditoria muito séria, uma CPI no SEMAI, urgente, porque todo mundo critica o contrato. Eu queria trazer. Faz nada. Exato. Eu queria trazer os candidatos, os vereadores atuais aqui para conversar com eles e falar, cara, por que acontece com o SEMAI? Ah, não, o contrato é ruim. E aí? Vocês Cadê a aprovaram CPI? também, né? Vocês aprovaram as contas. O que está errado? Vamos fazer uma auditoria nesse negócio, porque eu tenho certeza que no contrato de licitação tem os gatilhos para romper parceria. Então, Se eu não acho que tiver, foi mal para isso. Deveria, pelo menos. Deveria, pelo menos. Eu penso o seguinte, a gente vê, eu já... Faz tempo que eu não acompanho, já falei isso algumas vezes aqui, mas já ouvi em alguns momentos recentes aí as sessões da Câmara de Vereadores, e essa pauta do SEMAI realmente ela sempre vem muito em alta. Mas por conta de tudo que a gente já vem conversando aqui, todos esses episódios, a gente batendo papo sobre esse tipo de coisa, eu vejo que é um discurso populista, para aparecer. O cara vai lá, sobe na tribuna, fala do SEMAI, da CPI do SEMAI, que não sei o quê, blá, 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 e não fazem nada. E efetivamente nada acontece. Não fazem nada. E aí, assim, aí a reflexão que eu acabei de comentar, né? Isso é um discurso, porque a população se exalta, o cara aparece na mídia, mas ele efetivamente não pode fazer nada porque ele assinou concordando com aquilo. E aí eu estou falando porque são pessoas que já estão ali há vários mandatos, né? E provavelmente passou na mão desse cara para aprovar também aquele projeto. Tá? Não é um vereador, né? São vários, obviamente. E um vota contra e os outros 23, acho que é 22, 23, votam a favor, óbvio que o projeto passou. Né? Mas eu vejo que esse problema do SEMAI especificamente, aquele problema da saúde que teve lá do escorpião, na Vila Cristina, não sei o quê, também são discursos para inflamar a população e para o cara aparecer na mídia, né, o vereador ali ganhar um destaque. Então, eu acho que falta muito ações perante ao discurso que se tem lá na tribuna à toa. Então, no meu ponto de vista, eu acho que o que efetivamente a Câmara de Vereadores de Piracicaba precisa é renovar esse povo. Esse é um ponto. E entra a autocrítica do eleitor, né? Porque não é possível, gente, que o cara eleito, ele não produziu, você não conseguiu enxergar. É que também tem aquele fator, o brasileiro ele é muito assim. Pimenta no dos outros é refresco. Então, eu quero honestidade. Eu não quero roubo, transparência, eu acho que corrupção é um negócio errado, eu acho tudo isso. Mas aí você teve um probleminha lá na fila da saúde, você conhece um cara que conhece um cara, você liga, você usa o artifício para burlar a regra, e aí você acha que o teu vereador trabalhou, mas o que ele te fez foi te passar na fila lá. E aí ele faz isso algumas vezes, essas pessoas puxam voto para ele, e aí acaba reelegendo. Então, assim, tem que ser uma autocrítica de entender. Mas esse é o problema, que a gente não tem essa. A gente não sabe nem por que votou. E eu falo a gente porque. A população brasileira. A população em média, mas eu comecei a acompanhar a política nas últimas eleições. A partir de 2018. A grande maioria também. E foi um boom que teve com a polarização, que é o lado positivo da polarização. E aí, o resto dos anos eu votei. Você acha a polarização boa, cara? Eu acho necessário. Explique-se. Justifique sua resposta? Porque eu quero pensar assim. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu estou refletindo agora e nesse momento eu não tinha parado para pensar. Eu acho assim, o modelo de política dos Estados Unidos é polarizado. É polarizado. Não estou falando que ela funciona perfeitamente. Não. Tá? Tem falhas, obviamente tudo tem falhas. Qualquer sistema de governo, qualquer sistema político tem. Aliás, é importante também, porque a gente precisava trazer esses conceitos, né? Porque sistema de governo é uma coisa, sistema econômico é outra, forma de governo é outra, tem um monte de questão aí. Mas falando de polarização, sempre teve. É que as pessoas
é que talvez fosse um pouco mais brando e não teve alguns fatores que apimentaram a polarização especificamente do Brasil em 18 com o PT e Bolsonaro. Mas PSDB e PT era uma guerra também. Tem lá o número, outro dia eu estava vendo o número de impeachments protocolados, pedidos de impeachment, né, não foi para frente, do Fernando Henrique, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele liderava, tipo assim, um pedido de impeachment Por dia. um por dia quase. Então, assim, era polarizado, era críticas ferrenhas. Você pega debates antigos, tem lá o cara falando, esse cara é um analfabeto, como você vai votar no analfabeto? Não sei o quê. Pá. Pois é. E era polarizado. Só que em algum momento, a polarização foi baixando a temperatura. Em algum momento, eu entendo, na minha visão, tá? No achismo. O PSDB foi baixando a temperatura e, tipo, São Paulo eu não perco, o governo do estado, tenho aqui algumas prefeituras e tá bom para mim. Então eu sinto que ele baixou o tom. No segundo mandato da Dilma, na reeleição da Dilma, foi muito polarizada com a Aécio. Você lembra, tinha um pessoal, foi pra rua, teve um tchan ali a mais. E voltou também, estava polarizado. Com tudo que aconteceu pós-impeachment, o Bolsonaro era uma figura que estava surgindo na mídia, e ele tinha um discurso aguerrido. E aí chega um momento que a pessoa está tão puta com a situação do país, afinal já eram 16 anos teve 16 anos de PT. Então o povo estava puto, porque começou a ver que, independente do discurso, o negócio não estava indo para frente. Então quando o cara começou a verbalizar de forma agressiva, e aí quando você vai tensionando, eu vejo que assim, é uma panela de pressão. Quanto mais você vai colocando aquela pressão, a pressão tá uma bosta, aí você vai no bar, o cara tá xingando, tá uma bosta, olha o preço disso. Olha. Quando vê um cara e fala exatamente aquilo, você não é. E aí o brasileiro não tem o conhecimento político, ele não sabe analisar o que aquele cara é, não vai pesquisar o passado. Sim, o cara tá lá há 20 e tantos anos. Tava lá a vida toda, colocou a família inteira lá também. Mas é esse cara do Rio de Janeiro lá, o pior estado que tem, um dos piores estados. Segurança pública. Não, porque eu sou a favor da segurança pública. Teu estado é uma bosta, velho. Você sabe de segurança pública, qual projeto? Não tem. Mas ele falou que o povo estava sentindo. E aí engajou. É o discurso. É o discurso. E aí ele deu essa polarizada. Só que quando ele fez isso de forma agressiva, o PT acho que ele não esperava isso. E aí ele ficou meio que tomou um soco na cara ali, ficou meio atordoado. Tomou um jab de direita isso. Tipo assim, se a gente fosse comparar a política como uma luta de boxe, o PT já estava meio nocauteado, tinha sofrido impeachment, o Lula estava preso, a Lava Jato estava estourando. Então ele estava meio atordoado e veio um cara que de repente começou a ter um destaque muito fodido. E aí ele começou a apelar, reagir. E aí cria-se a polarização. E aí foi um retroalimentando o outro. Hoje é uma simbiose, né? Um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. Nossa, essa frase é de algum lugar. Do Harry Potter. Isso. Voldemort e Harry Potter. Um não poderá viver enquanto o outro não morrer. Sei lá. E aí essa polarização funciona. Porque é muito simplista o discurso. Eu politicamente, eu sou um cara mais de centro. Centro-direita. E também é muito confuso esse conceito de direita e esquerda, né? Assim, eu acho que não faz muito sentido. Não faz sentido. Mesmo. Eu também acho que não, mas você tem que se colocar numa bolha também, você acaba se colocando. Se eu converso com um cara de direita, ele fala que eu sou de esquerda e vice-versa. Então, apanha dos dois lados. Dos dois lados, são um otário. Mas é muito difícil quando você está no centro querer conversar com os extremos. O que eu enxergo, assim, pelo menos o meu círculo, a maioria é centro. Uns mais Estado, outros menos, mas centro. Ninguém quer uma ditadura. Ninguém quer fazer guerra. Ninguém concorda com 100%. Até os caras de direita falam, o Bolsonaro é imbecil, ele não devia ter falado isso. Eu votei nele porque o PT não dava. E aí a pesquisa vem e fala que o único que ganha do PT é o Bolsonaro. O cara não quer mais o PT. E aí teve um fator que o Bolsonaro fez, que é a questão que a gente sempre fala, às vezes brinca disso com o marketing, né? Fale bem, fale mal, fale de mim. Quando ele bate na mídia e a mídia reage, ele ganha mais destaque. Sim. E a rede social também deu essa voz. No fim, isso aí acaba tendo um custo lá na frente, né? Mas... Sim, teve um custo. Ele perdeu, na minha opinião, por causa disso. Ele manteve 4 anos de briga. Mas eu enxergo que... O que saiu de positivo numa polarização, Cleiton? Eu fiz um podcast para falar de política em Piracicaba. Eu converso de política com o meu sobrinho de 20 e poucos anos e ele tem uma visão política.
O seu filho, o Luquinha, que tá aqui com a gente, ele já tem uma visão que na idade dele eu não tinha. Imagina, tava longe disso. Entendeu? O meu filho de 14, nossa, pai, o moleque tava chorando por causa do Lula. Eu não sei, eu não gosto, porque o Lula ganhou. Chegou na escola do meu filho, porque as famílias começaram a falar de política com os seus filhos. Você acha que é um amadurecimento político por conta disso? Eu tendo a crer que sim. Na sociedade. Porque todo assunto, quanto mais se conversa, você tende a equilibrar. Então, o Guedes fala isso, na teoria da ferradura. Ele fala que a direita e a esquerda, os extremistas, eles se encontram no centro. Então, aí ele brinca, tem que andar com a perna direita e com a perna esquerda. A gente tem que saber movimentar, buscar o equilíbrio. É que é um discurso muito pacificador. Não dá aquela... Não tem populismo no discurso pacificador. Eu vou acabar com a fome. Não, cara, é difícil pra caramba, eu não vou conseguir acabar em 4 mandatos. Não é isso que o povo Você quer não vai ouvir. ganhar voto. Você não vai ganhar voto. Então eu acho que a gente debatendo, o pêndulo vai fazendo aqui. Então eu entendo que o Brasil ficou muito tempo mais à esquerda, são 36 anos de democracia, pós-ditadura, de Constituição. 88, 35, 36 anos. Foram 16 de PT. Foram 8. 14, né? 16. É que o Temer assumiu. Ah, o Temer assumiu. Mas se botou de vice, o problema é seu também. Pra mim é tudo PT. Você votou no cara que tava junto. Você escolheu o cara pra ser seu vice. Você podia ter escolhido outro cara se ele não era de esquerda. Eu voto na Dilma, mas não voto no Temer. Não existe. Não existe. Tava junto no pacote. Aí se você olha pra PSDB, que é um social-democrata, ou seja, ele é um cara mais esquerda do que um partido liberal, por exemplo. Não que o Partido Liberal no Brasil seja de direita. Não, uma maluquice. Esses conceitos, por isso que a gente fala, né? Esses conceitos não fazem muito sentido. No Brasil não faz nenhum sentido. Então você pega o PSDB, também pensa social. Programas sociais que o Lula implantou foi o PSDB que começou. Então a gente põe mais 8 anos de PSDB, a maioria do tempo foi mais centro-esquerda o Brasil. Quando vem um maluco que grita do outro lado, o pêndulo fez isso. E eu ouso dizer que se o Bolsonaro fosse 10% mais competente, ele teria ficado pelo menos uns 16 anos no poder, com a direita. Porque a solução da direita ela é mais lenta. O processo é mais lento. Sim. Aí você fica falando besteira todo dia na mídia. Toma porrada. Toma porrada. Então, eu entendo que esse pêndulo, agora ele voltou para a esquerda com o Lula. Se manter do jeito que está e o Bolsonaro não estiver elegível em 2026, o meu achismo me diz que virar candidatos para a direita vão ser fortes, porque não tem a figura do Bolsonaro para sufocar, assim como é bom que os dois se parecem muito. O PT também sufoca qualquer alternativa à esquerda. Sim. O Ciro está aí para provar, a Marina está aí para provar. E o Lula não tem ninguém. O Lula não tem ninguém oficialmente ali para substituir ele. Tanto é que quando ele saiu, ele falou: eu quero a Dilma, e ela entrou. Então, se o Bolsonaro, todo esse problema que tem politicamente do Bolsonaro, eu entendo que esse pêndulo tende a vir para a direita mais centro. E vai vir talvez um Tarcísio, talvez um Zema, talvez um Caiado, Eduardo Leite. São todos candidatos, o Ratinho Júnior, são todos candidatos à direita, que apoiaram o Bolsonaro por ser de direita, mas não são bolsonaristas, assim, radicais. Mas eu tendo a achar que 2025, começo de 26, o Bolsonaro está com todos os direitos políticos de volta. Também acho isso. Eu falei, um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. Porque qualquer um desses que a gente citou, por exemplo, né, que você citou, se candidatarem à presidência, acho que eles levam muito fácil em cima do Lula. Eu acho que não. Porque, por exemplo, aquilo que eu falo, o Bolsonaro perdeu a eleição por 2 milhões e meio de votos. Meu, isso não é nada, não é nada. Uma campanha presidencial. Nada, né? Tipo, 50-50. 50-50. Então a população está dividida. Então, tipo, foi a divergência, foi a eleição mais próxima. Uma pequena parcela do povo que se absteve de votar entrasse e mudava totalmente o resultado. É o cenário, tipo, hoje... Mudava no sentido, tá? Poderia aumentar muito mais do Lula e do Bolsonaro ou vice-versa. Não, é isso, assim, se qualquer um dos dois fossem candidatos mais equilibrados, por exemplo, eu não votei nenhum dos dois. Mas se fosse um cara que faça menos merda, tipo, um Tarcísio, é a direita. Foi o Bolsonaro que apadrinhou ele politicamente. Só que se o Tarcísio no estado de São Paulo, eu não vejo ele produzindo
uma discrepância, não vejo ele discutindo com mídia, entrando em polêmica idiota. A aprovação dele está altíssima no estado. O Zé em Minas, a aprovação caiu um pouco, mas ainda está alto. Caiado em Goiás está bem. O Ratinho está bem. Então, tipo, a aprovação desses governos, pô, tá foda. E eles não estão entrando em polêmica. Não ficam batendo em mídia, não ficam comprando essa briga constante. É que o cara tá fazendo o que tem que fazer. Vou cuidar do meu estado. Pronto. Esquece. Então, se fosse qualquer um desses à direita com o Lula, eu teria votado nesse cara. Eu entendo que, se eu não votei, teve uma galera, teve 10 milhões de. Não, acho que foi 30 milhões de abstenção. Esse pessoal já tem um pensamento próximo do meu. Então, essa galera iria. Tô dizendo contra o Lula. E o oposto é verdade. Se fosse um Ciro, muita gente da esquerda teria ido no Ciro, porque. De centro-esquerda teria ido no Ciro, porque. É que aí voltamos na questão, né? Pô, tem o Lula e o Ciro. Se eu votar no Ciro, eu vou desperdiçar meu voto, porque aí o Lula ele provavelmente vai para o segundo turno. E se eu votar no Lula, pode ser que ele ganhe no primeiro. Então já matou o cara ali. Não, mas isso foi uma campanha. Por isso que eu falo que É por isso que talvez, aí, desculpa de cortar, mas é por isso que talvez essa polarização nos Estados Unidos faça sentido, porque você não fica pulverizando o voto. Pulveriza. Mas é município, tipo assim, é aquilo que eu conversei com você, a gente até brincou outro dia, tu falou, você vai sair candidato algum dia? E eu disse, cara, não é possível que só meu pai fez filho inteligente. Tem, sei lá, 300 candidatos, nenhum pensa igual, nenhum pensa próximo do que eu acredito. Tem uma galera, por que eu vou entrar na política? Tem uma galera boa ali. Eu teria que ter um ego muito grande para a polícia. Tem que ter um ego grande. Então, assim, o que eu queria dizer com isso? Até onde você quer ir? Não, se você tem um número reduzido. Lembrei, a polarização americana. Tem outros partidos lá, mas os dois principais é republicanos e democratas. Se você é mais. Você pode discordar um pouco do republicano, mas se você discorda mais do democrata, você se filia aqui e você é ativo aqui. E o oposto também acontece. Por exemplo, municipal. Pô, Piracicaba precisava de 300, 30 não é suficiente. 30 candidatos, eu economizo grana. Não é possível que, 30 não vai 300, atender. 300 tem pensamento tão diferente. Tão diferente assim, e a gente sentou com 18. Não tá muito fora, não. Do cara do PDT ao cara do Novo. Todos eles pensam social, pensam na população, na melhoria da cidade, segurança, educação, saúde. Todos eles estão falando muito próximo. Então, assim, para que tudo isso? Ajudar as periferias que estão passando por situação difícil, não tem nem esgoto, nem água. Todos eles falam a mesma Todos coisa. eles falam a mesma coisa. A divergência está. Eu quero fazer com mais Estado e o outro quer incentivar mais a iniciativa privada a fazer essa tarefa. Ou eu quero fazer efetivamente do outro que só está querendo entrar para levar o dele no final do mês. Exato. Tem isso também. Então, assim, é dinheiro. E aí, esse é um ponto. Como que é o nome da mulher lá da inglesa? Margaret Thatcher. Não existe dinheiro público. Sim. Existe dinheiro do pagador de imposto. Enquanto a população não entender isso e explicar isso por uma média de QI de 83, é foda, velho. É mais fácil explicar para o macaco. É complicado, porque enquanto você não entender que não existe dinheiro público, o Estado não produz dinheiro, ele arrecada do povo, e no Brasil arrecada mais do povo pobre. Então, assim, se eu tenho 300 candidatos usando verba, se eu tenho 77 partidos, e aí eu tô sendo... Tem uma caralhada de partido aí usando fundão. Pô, reduz o número disso. Vieram partidos aqui que a gente desconhecia. Sim. Cara, existe isso. Que legenda é essa? O que significa isso? Qual que é a pauta de vocês? Exato. E aí quando você vai ver a pauta, você fala, não, mas peraí, isso aí outro lado você também não fala a mesma coisa? Por que você tá aqui? Por que abriu mais um? Por que abriu mais um? Diferente, aí eu vou puxar a sardinha pro meu movimento político, né? Diferente do MBL. Que eu me enquadro no MBL por causa disso, porque eu apanho dos dois lados igual ele apanhou. Tipo, o PT boicotou e o Bolsonaro boicotou. Tipo, ele tá largado a esmo. Aí ele foi tentar ser candidato por algum partido e é boicotado as ideias. Não anda. O próprio partido não tá alinhado. Não deixa. Não deixa, não dá verba. Aí ele falou, beleza, então a gente vai criar um partido pra gente pôr em prática o nosso projeto de Brasil. E tanto é que o pessoal do MBL fala, o único partido que tem um projeto, por mais que eu discorde, é o PT. Tem um projeto. Quem que é o PT? O PT é aqui, ó. Eu sei o que é o PT.
O resto, Eu manifesto. A carta aos brasileiros. o PT tem lá, ele tem o posicionamento político dele, você sabe como ele vai agir na economia, você sabe mais ou menos como ele vai agir na saúde, na educação, na cultura, você sabe mais ou menos o que ele defende. Ele tem lá, e ele é um partido velho. Sim. E o MBL pensou nisso, ele está montando o livro dele lá, para escrever todas as ideias de Brasil. E aí você vai ler lá, não concorda, eu vou pro PT, eu vou para outro aqui. Escolhe outro. Mas está claro, por exemplo, o MBL, ele nunca vai apoiar um cara que discorde deles 100% ou 90%. Você nunca vai ver o MBL se alinhando com o PT. Se alinhar, eu tô saindo. Porque ele tá vendendo essa ideia, entendeu? Mas o restante é uma salada de fruta de letra pensando basicamente a mesma coisa. Maluquice. Maluquice. Fiquei curioso, quantos partidos tem no Brasil? Não sei, talvez essa questão de polarização ela faça um pouco mais sentido, talvez uma política mais nacional e não local. Não entendi, repete. A polarização nacional, talvez ela faça mais sentido por conta daquilo que eu já tinha falado. É difícil ter acesso Ah, entendi. ali. Não, isso total. Cada região, cada micro-região, né, macro e micro-região, ela tem necessidades específicas. Sim. E aí, como a gente, sei lá, a gente está fazendo reflexões aqui, tá, gente? O nome do episódio é esse. A gente não está aqui para dar solução para ninguém também. Mas, como a gente tem visto, os pré-candidatos, eles são fechados nas bolhas deles. Isso é perfeitamente aceitável, o ser humano é assim. Né? Dentro de micro-regiões, e aí micro-regiões eu vou falar do município, é difícil você ter o cara que viva ao centro, viva os bairros nobres, viva a periferia, viva a região industrial, viva a região comercial. Você não tem tempo para fazer tudo isso. Não tem, não dá. Eu mesmo não sabia que existia E comércio. aí ter vereadores, já comentamos várias vezes, ter vereadores, e aí por isso que tem um certo número de vereadores, eu não lembro se é 23 ou 24 em Piracicaba, que vivam essas diferentes realidades, faz sentido. Faz sentido. E aí você ter só 2 partidos não vai abranger tudo isso. Cara, aí eu achei isso mesmo. Eu entendo que vai. Porque hoje você tem, falando de Piracicaba, tá? Tem basicamente duas coligações grandes. E a coligação é uma afiliada de partido. Então você tá lá, Junta a galera. junta a galera. Você tá lá o PT, o PSOL, o PCdoB. Os mais à esquerda. Aí que é mais esquerda, mas o PCB, que é mais esquerda ainda, ele já tá mais sozinho. Entendeu? Tá muito destoado. Tá muito destoado. Ele não tem uma coligação forte. Ao meu ver, continua assim. Agora, e o outro lado também está muito unido, tipo, tá basicamente acontecendo Lula e Bolsonaro aqui no Piracicaba. O Barjas, por mais que ele não seja, o Barjas não quis se vincular ao PT porque ele sabe que a rejeição é alta aqui em Piracicaba. Que partido que é o Barjas mesmo? PSDB. Mas, por exemplo, se o PT não tivesse acontecido tudo, que é um centrão. Se o PT não tivesse tido aquele monte de problema, provavelmente o Barjas estaria bem alinhado com eles. É social, tal, penso mais como social. Então eu entendo que você pode ter duas linhas de pensamento. Uma que vai fomentar uma economia mais aberta, tentando reduzir imposto e deixar o privado atender. E eu só vou entrar quando o privado falhar. E eu posso ter uma linha mais estatizante. Eu vou colocar mais coisas como obrigação do Estado e vou aumentar o tributo para poder atender. É basicamente isso. Você tem essas duas linhas de pensamento. Você vai ter nuances ali mais extremas. Mas aí o cara que é mais Estado e menos iniciativa privada, esse cara vai nadar de braçada na periferia. O cara que é mais privatizador, mais liberal e menos Estado, ele vai nadar de braçada nas elites. Centro, industrial, elite. Exatamente. Então, esse cara do liberal ele vai ter um pouco mais de problema, porque ele vai ter um público menor. Então, o papel dele vai ser muito forte de explicar isso para a população mais humilde. De dizer, não vai piorar para você, eu vou te trazer de outra forma, mas vai chegar do mesmo jeito.
E aí eu não teria essa loucura de receber 77 candidatos a vereador. 300. Tipo, aí quantos candidatos passam em periferia? Imagina o inferno que é. Nossa Senhora. Não sei. O que você acha sobre isso aí? Deixe seu comentário, porque queremos saber. Ah, cara, não sei. Talvez, pode ser. Porque Não sei o que não pode ser, o que não é. Só sei que nada sei. Porque quando a gente viu aqui o pessoal do Levanta, que é um movimento de direita, o que eles estavam reclamando aqui? Eles estavam putaço. Pô, o centro comunitário está abandonado, não tem dinheiro, a população está desassistida. Social. Social. Como fazer isso? Eles estão fazendo de forma Eles estão fazendo privada. de forma privada. Mas de forma privada eles estão tomando atitude e indo lá cobrar a prefeitura, cobrar candidatos, cobrar vereadores. Se juntar e ajudar a reformar. Se juntaram, ajudaram na época. Pede um patrocínio para algum empresário. É isso. Fazendo social de forma privada. De forma privada. Sem depender do governo. Sem depender do governo, sem depender do Estado. Cobrando o Estado, porque é a função dele, porque hoje ele tem uma distopia também. Ah, você é liberal e você vai cobrar o Estado? Sim, porque hoje você já pegou o dinheiro. Sim, devolva. Eu tive que pagar para você o Estado fazer isso. Você já cobrou o imposto do mais pobre, devolve, tá largado aqui. Tem que cobrar, até mudar a regra. Então, assim, eu vejo que o pessoal de direita que veio aqui, de direita, todos eles estavam defendendo social, o projeto da FIUSEC. Todos, sem exceção. O projeto da FIUSEC. Pô, tudo um projeto. Isso fica de reflexão para você entender que os candidatos, pré-candidatos à direita não vão abandonar a população carente, gente. Sim. Não é isso. Isso é aquela máxima, você falou da polarização, o quanto ela ajuda e quanto ela atrapalha, né? Essa é a máxima de você criar um inimigo comum. É uma estratégia política perfeitamente funcional. E usar o discurso do medo, né? O discurso do medo funciona também. Então, assim, a esquerda, os dois lados, né? Vamos ser honestos também, né? Eu sou um pouco mais a favor de um direito aqui, esquerdista, maluco, já vão te colocar dentro de uma patota ali e vão te bater. Os dois lados, eles criam avatares. Não, ó, o cara de direita tem que acabar com o Bolsa Família. Quem criou? Quem criou foi um liberal, o conceito. E aí a esquerda também, e a direita a mesma coisa. Não, E quem implementou isso no Brasil? Sim, foi um cara mais Centro-direita. Centro-direita, e só que quem colheu os frutos foi um cara de centro-esquerda. Eu não considero o PT de extrema esquerda, não. Se ele fosse, ele já estava. Não é, PT não é de esquerda, não, gente. Para quem acha isso, Centro-esquerda, pelo menos. Só vê as atitudes dele e não o discurso que ele prega. O consumismo dele. Ele é estatizante, isso sim. Sim. Então, assim, criou-se avatares. Você é de esquerda? Comunista, você quer invadir minha casa. Você vai lá pro outro lado da ferradura, pro extremo da ferradura, pros dois espectros, né? E aí você criou avatares, é fácil bater em... Porque quando você coloca aqui na mesa que senta para conversar, falando de município, não, o social é importante, precisa ver isso aqui, porque as escolas não, realmente no Brasil não tem como. Mas, cara, que distopia é essa? O pessoal se batendo aí. Eu acho que é isso. O que você acha? Deixe seu comentário, por favor, gente. É de graça, deixa o like. Também é de graça, por enquanto, né? Enquanto o Tachad não... Memes do Tachad. Rapaz. Aliás, a gente podia fazer... Vê se tem uma informação aí. Quanto Piracicaba recolheu de imposto? ISS, né? Basicamente. Então... Porque batemos agora o recorde de arrecadação de imposto no Brasil de 3 trilhões, não foi? Antecipadamente, né? Não lembro agora o valor aí. Mas Piracicaba é uma cidade muito rica, tem muito dinheiro. Agora, para onde está indo? Por favor, vereadores, prefeito, expliquem-se. Cadê o site da transparência? Está funcionando? Tá, o Piracicaba tá. Rio das Pedras não tá, Marquinho. Rio das Pedras não tá funcionando. Tem muita gente mal marcando esse episódio, hein? Cara, é muito dinheiro, né, velho? Deixa eu ver se tem um totalzão aqui. O total previsto é 2.624. Total arrecadado foi 2.604.
Tem 20 milhões a menos. Não, é tri, caralho. Bilhão. 2 tri Pera aí. de ISS não pode Não, ser. não, total, geral. Ah, De tá. taxas, multa, tudo. ICMS, ICMS, repasse, IPVA, PIS, TBI. TBI. TBI em Piracicaba tá bombando. Tá. IPTU, E TCMD eu já não sei. ó, Para quem não sabe, ITCMD é causa mortes e transferência por doação. ó, total arrecadado com ICMS, 596 milhões. Com repasse do ICMS. Esse não é o dinheiro que fica em Piracicaba, né? O que é Não, arrecadado é não, o que esse é fica o aqui. repasse. É a Ah. cota parte do ICMS. Tá. Você arrecada tudo, depois eu devolvo. Tem bastante dinheiro, então dá para fazer Recursos muita do coisa. Fundeb, 236. ISS Empresa, 236 milhões. Pouco, tá? Acho que é. ISS é 5% só da empresa. Só. Então, o ISS eu acho um imposto razoável, 5% do faturamento. Sim, mas que não é só ele, né? Não, é que não é só ele. Agora o ICMS, você paga 18, volta 500, você paga 18 na média. Ó, Simples Nacional, quanto que a pequena empresa gerou de ISS para o município? 71 milhões 933 mil. Então entra o dinheiro, gente. Agora cobra seus candidatos, pré-candidatos, prefeitos, vice-prefeitos, governo como geral, porque é para fazer as coisas acontecerem. Dá para fazer muita coisa. É diferente de uma cidadezinha pequena que não tem nada, que depende da redistribuição que vem do estado de São Paulo para mandar lá para o interior do Nordeste. Pará. Esse é o ponto. O ponto que a gente está dizendo não é assim, não é, pô, tá uma bosta 100%. Não, é que com o dinheiro que ganha, dá para ser mais, já não era para ser um problema. Era para ser melhor. Era para ser melhor. Mas isso depende de quem? Depende do eleitor. Escolher melhor seus candidatos e votar. É isso. Quinta-feira tem mais. Não esquece de curtir, compartilhar. Se você é um colega que queira patrocinar, entre em contato com a gente. E vamos tomar um café Govone. Tomar um café Govone, nosso parceiraço. Valeu. Até mais. Só uma do Guilherme Silveira Campos, foi o nome dele. Guilherme Silveira Campos, quem que é o Gui? Qual Gui? Guilherme Silveira Campos. Eu conheço muito Gui. Beijo, Gui! E mais um do Levi Gimenez. Ô, Levi, cara, valeu. Obrigado aí. Valeu, Levi. Assista o episódio do Levi, foi muito bom, gente. Foi muito Muita bom. informação legal aí. E tá bom o episódio dele na questão de visualização, legal. tá crescendo legal. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, Levi. Isso aí. Valeu. Até mais.